Olá, estamos em mais um episódio do GFC 242, numa jornada pelo Sermão do Monte, iniciada pelas bem-aventuranças, e vamos seguir nelas. Assim como na semana passada, Jesus novamente vem e nos dá um choque dizendo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso de número 5, que felizes são os mansos, contrariando novamente os ouvintes daquela época e alguns ouvintes dos dias de hoje sobre o que pensam sobre a felicidade. O mundo religioso, ele é algo incrível, porque ele aprecia uma boa briga. Como pode a religião ser um lugar de tanta guerra? O pessoal gosta mesmo de uma confusão na religião. Aliás, os grandes conflitos mundiais aconteceram e alguns ainda acontecem por causa da religião. A exemplo disso, nós temos as denominadas guerras santas, como a conquista dos pagãos pelo Império Romano, a revolta irlandesa, que foi aquela briga entre os católicos e os protestantes, algo terrível, a perseguição contra os judeus na Segunda Guerra, e também ainda nos dias de hoje, o acúmulo de ódio de cristãos em relação às culturas muçulmanas, os muçulmanos em relação aos cristãos, os cristãos em relação às culturas africanas. Realmente é um ambiente de guerra. E assim como na religião, que por vezes está em volta de brigas e contendas, nós também gostamos de uma boa disputa de braço, queda de braço e de força. Nós adoramos provar que nós estamos certos na nossa fé, que Deus é bom e, em nome do bem, nós tentamos forçar as outras pessoas que professam fé diversa da nossa a crer no que nós queremos. No entanto, vem Jesus e diz, olha só, bem-aventurados são os mansos, são os calmos, os que não usam a força. Ou seja, ele vem dizer exatamente o contrário. Dizer, olha, o caminho não é esse aí não, vai com calma. Agora imagine se para nós já é ruim ouvir isso nos dias de hoje. Imagine para o povo que acreditava no Senhor dos Exércitos lá do Velho Testamento. Isso era uma mudança muito brusca de pensamento. Porque na visão do Antigo Testamento, a luta era por um novo reino, mas terreno. Uma nova Israel, mas terreno. Um novo rei humano. Uma guerra humana para que aquele povo existisse e para daquele povo nascesse o Messias, o Cristo. Ocorre que, vindo Jesus, ele diz, o reino não é mais dessa terra que não, pois o reino é eterno. O rei também não é desse mundo, porque eu sou filho de Deus. E olha só, a nossa luta não é mais contra a carne ou sangue. Que loucura! Ele contraria completamente a nossa mente. Então, como nós vamos entender essa passagem das Escrituras do Antigo para o Novo Testamento? Jesus vem virar um pouco de ponta cabeça. Mas a verdade é que nós gostamos de uma briga. E ele vem e diz, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. O interessante é que alguém poderia dizer, olha só Jesus, felizes não são os mansos. Os mansos correm um risco danado. São pessoas muito pacatas, muito na delas, serão facilmente dominadas, governadas. Logo vai chegar um exército aí, inimigo, e vai passar por cima delas. Nós temos que ser vencedores, Jesus. Nós temos que ser guerreadores, porque o reino dessa terra, sim, ele tem que ser nosso. Mas aí vem Jesus de novo, com toda a sua paciência, e diz, não, olha só. Eu estou apresentando um outro tipo de reino para vocês. Ah, Jesus, o Senhor deveria ter conhecido Davi, um grande guerreiro de batalha que não fugia de uma briga. Aí Jesus diz, olha só, eu sou a raiz de Davi.
eu venho antes de Davi. Aliás, irmãos, quando Jesus diz que bem-aventurados são os mansos, ele está citando um salmo de Davi, número 37, verso 10 e 11. E os judeus, ouvintes do Evangelho de Mateus, conheciam muito bem os salmos de Davi, dentro dos cânticos do saltério judeu. Eles eram conhecidíssimos, cânticos muito cantados realmente pelos judeus. Talvez um dos mais importantes e os mais repetidos. E ele diz no verso 10 que mais um pouco de tempo já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Veja só. Nós estamos em um momento bastante conflituoso na nossa nação, no nosso Brasil varonil. Um conflito político, disputas entre os poderes do Estado, disputas ideológicas, a velha briga da esquerda e direita e por aí vai. E nesse meio de conflitos, temos o denominado círculo evangélico, onde há pessoas que adoram quando um religioso aparece gritando na televisão, em redes sociais e batendo na mesa e citando palavras de ordem e querendo colocar goela abaixo a sua fé. Como gostam dos líderes, de gente que tem músculos espirituais, que gostam de Sansão, aquele que gosta de dar o seu showzinho. Mais que isso, muito pior, acreditam que as pessoas vão conhecer o Deus de paz através do ódio. Não é assim. Jesus está nos ensinando, com essa afirmação aí do versículo 5, que apesar das nossas diferenças, seja de classe ideológica, religião, devemos sempre sermos mansos e pacíficos. Por quê? Porque os mansos herdarão a terra. O reino eterno é um reino de paz. E nós, nos dias de hoje, já pronunciamos esse reino antes que chegue à eternidade efetivamente. Porque nós somos anunciadores de um reino que já está aqui, não em sua totalidade, mas que é vindouro, que vai chegar. Então, se essa é a regra que impera naquele reino de lá, a gente já pratica ela cá, copiou. É assim que funciona. Acho que pelo menos nós poderíamos parar e pensar um pouco em como temos demonstrado com as nossas vidas o reino de Deus que chegou até nós. Bem-aventurados não são os que têm força, os que têm as suas bravatas, muito menos os que demonstram suas estratégias de combate e de guerra. Ainda que nós possamos contribuir com a nossa opinião dentro do cenário nacional, dentro do cenário político e ideológico, ainda que a igreja seja um dos atores da sociedade civil organizada, sempre a nossa palavra será uma palavra de manso, de mansidão, porque são eles, os mansos, que darão a terra. E para encerrar esse vídeo, eu lembro de uma canção antiga do grupo Elos que diz: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo um amigo e só por ele eu pude obter Jesus, meu amigo. Que você seja calmo, paciente, em meio ao turbilhão de opiniões, tempestade ideológica que nós estamos inseridos, que você seja a palavra de paz. Essa é a orientação de hoje do Sermão do Monte. Que Deus te abençoe e até a próxima.